Os Estranhos, capítulo 2. Esse filme consegue ser melhor que o primeiro filme? Se você quer saber um pouco mais sobre minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e dando um like. Então bora pro vídeo. Os Estranhos, capítulo 2 é uma continuação direta que retorna exatamente onde a história parou. Maya ainda marcado pelo trauma que está em recuperação no hospital, quando descobre que o terror está longe de acabar. Os mascarados voltam determinados a exterminá-la de uma vez por todas. A perseguição é constante, transformando cada corredor em um cenário de tensão e medo sufocante. O filme reforça a sensação de caçada sem descanso, mantendo a protagonista em perigo a cada instante. Além disso, mostra rapidamente o passado dos mascarados, acrescentando novas informações sobre eles. Os Estranhos, capítulo 1 é um filme que poderia ser tão interessante, mas acaba deixando a desejar. Porque é um filme que ele não consegue ter bom terror, boa atmosfera e ao mesmo tempo as suas motivações e os seus diálogos, suas atuações são fracas demais. Ao mesmo tempo, quando vi o trailer do filme Os Estranhos capítulo 2, eu criei alta expectativa imaginando que essa sequência poderia ser melhor do que o primeiro filme, mas isso não acontece. Grande parte do tempo do filme é o personagem principal fugindo dos mascarados, mas isso se torna muito repetitivo e não se torna tão interessante. Ao mesmo tempo, em alguns momentos, a gente tenta entender um pouco mais do passado desses mascarados, mas é algo muito superficial e não é tão interessante assim. O filme poderia ser legal, mas eu saí da sessão de cinemas assim, pô, fiquei decepcionado. Gostei mais do trailer do que o do filme. No final dessa parte 2, mostra o trailer da parte 3 dos Estranhos. E eu acho interessante, mas não vou criar altas expectativas, que pode ser que quando for assistir essa parte 3, pode ser que eu fique decepcionado. Algo que aconteceu com a parte 2. Porque, na minha opinião, poderia ser mais um único filme com uma duração de aproximadamente 2 horas e meia, que contasse os personagens, teria uma boa tensão e tudo mais, do que ter filmes separadamente, algo que não está funcionando nem um pouco. Algumas informações que não foram respondidas, possivelmente vai ter mais informações na parte 3. Porém, assim, se a pessoa não gostou da parte 1 e teve uma alta expectativa que a parte 2 talvez seria muito interessante e viu que não é tão interessante assim, é bem provável que a pessoa vai querer ver a parte 3. Porque quando eu saí da sessão dos cinemas, muitas pessoas falam o seguinte: finalmente que esse filme acabou, porque é ruim demais. E realmente, poderia ser bom, mas não foi. Tem um momento específico desse filme que parece o Javali. Que péssimo CGI, é horrível demais. O confronto entre o Javali junto com a personagem principal. Algo que poderia ser tão interessante, mas acaba não tendo nenhum peso e é horrível esse momento. Os Estranhos, capítulo 1 é um filme que tem menos cenários e grande parte do tempo se passa na casa, perto de florestas e tudo mais, só que a sua atenção não funciona nem um pouco. Mas se você for pegar a sequência, que você tem mais cenários, você tem o hospital, a floresta e entre outros lugares, você pensa, bom, então vai ser muito mais interessante a sua atenção. Não funciona nem um pouco. E eu posso dizer o seguinte, essa sequência ela é pior do que o primeiro filme, por incrível que pareça. Mesmo que os dois são muito ruins, mas se você for pegar um do lado do outro, o primeiro filme consegue ser um pouco melhor, só um pouco melhor do que a sequência. O enquadramento desse filme ele é um pouco amador, a sua fotografia é um pouco lavada, é muito um filme com a sensação de baixíssimo orçamento. Um filme que poderia ser tão interessante, mas deixou muito a desejar. O próprio diretor, ele fez uma coisa bem arriscada de ter gravado os 3 filmes imaginando que todos poderiam fazer sucesso, mas vimos que o primeiro filme e a sequência não foi muito boa. E grande chance que o terceiro filme e o último também pode ser muito ruim também. A atuação da Madelaine Petsch com Maya é uma atuação fraca demais, caras e bocas, muito forçado, sempre tá em desespero porque ela tá correndo para não ser atacada pelos mascarados. Porque basicamente grande parte do tempo do filme ela tá correndo, do início, meio e fim. O diretor do filme Os Estranhos Parte 2, Renny Harlin, que também já dirigiu a parte 1 dos Estranhos e a parte 3.
porque todos esses filmes foram gravados simultaneamente. O Ray Harlin também dirigiu o filme Duro de Matar 2 e Hora do Pesadelo 4, entre outros filmes. Os Estranhos, parte 2, é um filme que poderia ser tão interessante, mas acaba deixando a desejar. Não tem tensão, péssimas atuações, péssimos diálogos, é muito fraco em todos os sentidos desse filme. Em todos os momentos, o diretor fica falando que o melhor filme é o terceiro e tudo mais. Então, assim, meio que dá a entender assim, não veja o primeiro filme e não veja a sequência, não veja o segundo filme e foca só no terceiro filme. Mas eu não tô criando nenhuma expectativa que o terceiro filme vai ser muito bom. Porque se o primeiro filme não foi bom e nem o segundo, o que dá aquela esperança que o terceiro filme vai ser bom? O orçamento do filme Os Estranhos Parte 2 é por volta de 8 milhões de dólares. Você consegue ver que é um orçamento baixo, você consegue perceber isso na tela do cinema por uma fotografia meio de amador. Ao mesmo tempo, mesmo que esse filme tenha mais cenários em comparação com o primeiro filme, ao mesmo tempo, você vê que nessa parte 2, os personagens não conseguem explorar muitos pontos dos cenários, ao mesmo tempo que o filme tem uma violência, mas que não é tão impactante e mostra rapidamente essa violência. O diretor fala muito da parte 3, que é o melhor e tudo mais, mas tem que ser bom o primeiro filme, tem que ser bom o segundo, para que dê vontade para ver o terceiro filme. Ao mesmo tempo, eu vejo que assim, se a pessoa caiu de paraquedas e vai querer ver esse filme, não veja. Mas se a pessoa viu o primeiro filme, mesmo que não gostou, vai querer ver a sequência para ver como que vai ser o final dessa história, o andamento dessa história. Mas é um filme que poderia ser tão interessante, mas deixou muito a desejar. Bom, essa foi minha crítica do filme Os Estranhos Parte 2. Espero que vocês curtiram minha crítica. Antes de qualquer coisa, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, tô no like. Então falou e fui!